Ao Tudo bem, vivo. estamos ao vivo no YouTube, é isso, né? Sim, Muito sim. bem, pessoal, vamos entrando, a gente vai dar aqui um minutinho, né, para todo mundo poder ir chegando. A gente marcou às 8h30 e aqui é 8h29, falta um minuto. Sejam bem-vindos para a nossa segunda live, serão 3, né? Semana passada a gente já teve uma live, eu e a psicóloga Maria Gabriela, a respeito de depressão, fé, né? Toda essa realidade que toca tantas pessoas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inteligência emocional e dar uma pincelada nos 4 temperamentos, né? A gente vai sobrevoar alguns assuntos que são do interesse de todo mundo. Então vamos chegando, vamos entrando aí, tá bom? Para a gente fazer juntos esse bate-papo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Padre Mário. Tudo bem? Tudo. Vou tentar hoje chamar você de Padre Mário, certinho, tá? Para quem não sabe, tá curioso, ela é minha cunhada. Então, às vezes, me chama pelo nome lá da família, Júnior, né? Ai, Mas gente, ó, é muito difícil. correria hoje, hein, Gabriela? Nossa Senhora. Meu Deus, mas estamos vivos e juntos. E vai ser uma noite muito boa, né? Sim, ansiosa para esse encontro também. Muito bem. Falando em ansiedade, né? A gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional e como lidar com isso também, então, né? A ansiedade. Sim, toda a ligação que existe nisso tudo, né? Exatamente. Muito bem. Eu recebi bastante comentários positivos da nossa primeira live, né? O pessoal gostou bastante, gente que meio que elucidou assuntos na sua cabeça. Inclusive, uma daqui de Alto Piquiri falou assim: nossa, padre, aquela live foi toda para mim. Eu estava precisando ouvir muito aquelas coisas. Ela colocou bem dessa forma. Fiquei feliz por ela. Né? E tenho certeza que deve ter recebido muitos comentários positivos aí também, né? Eu também, bastante gente nova lá no meu Instagram também, no canal do YouTube, muita gente comentando que gostou bastante. Fiquei muito feliz da repercussão ali, de poder ajudar as pessoas a trazer mais clareza, né? E se vocês gostaram do encontro passado, esse vai ser uma ligação bem importante para ajudar a se entender mais, se conhecer. Então, Muito bem. Gente, então, só mais um minutinho, são 8h31, né? Os links estão subindo, porque muita gente recebe o nosso, aqui, o nosso YouTube por causa dos grupos de WhatsApp, né? E a Dani está disparando lá para nós, então, são mais de 100 grupos de WhatsApp que a gente tem, né? quanto você tem? Vocês sabem? Ai, eu acho que já são mais de 110, 115. Eu acho que é isso. Eu parei de acompanhar todos, né? Não dá também, enfim, até o celular da gente não aguenta. Mas a Dani que cuida. Eu posso estar enganado, mas acho que já é mais 110 já. Bastante. Nossa, legal, O hein? pessoal costuma receber no YouTube, então se não mandar no YouTube, não funciona. Gente, tá legal aí para vocês o áudio do padre, da psicóloga? Tá bacana? Coloca lá no comentário do YouTube só pra gente ver se o áudio tá bom. Tá bom, né? Pelo menos para mim. Quem deu oi aqui, boa noite, é a Cleonice Marcato Sartori ali. Mamãe na área, sogra na área. Muito Ai, bem. que responsa. Boa Bom, noite, Cle. sua bênção, mãe. Nos abençoe, né? Ah lá, o pessoal dizendo que o som tá bacana, tá legal, tá indo bem, Legal. né? Gente, então vamos lá. Bem-vindos todos nós para esse nosso bate-papo. Vou conversar nessa noite, mais uma vez, com a psicóloga Maria Gabriela Sartori, minha cunhada, e nós vamos para essa nossa segunda live de 3. Tivemos uma semana passada, que está gravada aqui no canal do YouTube do Padre. Essa é a segunda, nós vamos ter uma terceira, quarta-feira dessa semana, né? Depois de amanhã. Mas o nosso tema de hoje, então, é sobre inteligência emocional e o nosso temperamento, a nossa natureza. E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa vida social, com toda a nossa vida. Então, existe em nós algo chamado inteligência emocional. Mas Deus criou todas as coisas, inclusive as nossas emoções. Então, vamos pedir que Deus nos abençoe, ilumine a nossa conversa, eu e a Gabriela, né? E também quem vai ouvir. Eu sei que muita gente gosta de ouvir anotando, eu sei que tem gente que escuta cuidando de criança, enfim, mas que o Espírito Santo ilumine as palavras e os corações, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gabriela, hoje é dia de um santo muito importante na história da igreja e do autoconhecimento. Hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, que é um dos exercícios espirituais, aqueles retiros de silêncio, né? Que eu no cenário fiz várias vezes o de 8 dias e depois, antes da ordenação, o de 30 dias de silêncio. E Santo Inácio viveu uma experiência de conversão baseado nas suas emoções, o discernimento dos espíritos, que a gente poderia dizer, o discernimento das emoções, quando sou eu, quando é Deus, quando é o bem, quando é o mal dentro de mim. Que foi a experiência que ele fez nele mesmo, né? Ele era soldado e uma bala de canhão quebrou a perna dele, ele precisou fazer uma cirurgia, pensa isso lá no ano 1530 e pouco, sem anestesia, sem nada. Ficou muito tempo na cama, e ali ele foi fazendo a experiência de discernir movimentos dentro dele. Ele gostava muito da Netflix da época, né, que seria os livros de cavalaria. E ele notou que quando ele lia aquilo, a alegria ia embora logo, ele ficava depois angustiado, ele ficava azedo, ele ficava irascível e tudo. Mas aí deram para ele ler a imitação de Cristo, histórias de santos, né, dos mártires e tudo, e ele percebeu que quando ele lia aquilo, ficava a paz, ficava um bom ânimo nele. E ele aprendeu a olhar dentro dele e identificar a paz, a ansiedade, e a partir disso fazer escolhas sobre quais pensamentos alimentar, sobre quais escolhas ter, no caso dele, enquanto doente, o que ler, o que não ler, o que conversar ou não com as pessoas. Então, hoje é dia de um grande santo do discernimento dos espíritos. E o discernimento dos espíritos passa pela nossa vida emocional. E Santo Inácio de Loyola, já que daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre temperamentos, né? Foi um grande colérico, um homem muito pronto, muito vivo e muito intenso, né, em tudo que fez. E eu gostaria só de abrir, então, né, nessa introdução, né, num trechinho, já que a gente vai falar de vida emocional, gente, de inteligência emocional, ó. Usar a inteligência para guiar as emoções, né, e permitir, claro, que as nossas emoções temperem também a nossa inteligência. Mas no Evangelho, Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus diz assim: por isso eu vos digo, não vivais preocupados. Outra Bíblia diz assim, não andeis ansiosos, né? Não vivais preocupados com o que comer, beber, quanto à vossa vida, nem com o dia de amanhã. Afinal, a vida não é mais do que o alimento, o corpo não é mais do que a roupa. Aí Jesus está ensinando as pessoas a pensarem a partir de uma ansiedade que as pessoas têm. Comer, beber, quem vai pagar minhas contas. Aí Jesus começa a propor raciocínio. Primeiro uma pergunta. A vida não é mais que o alimento? O corpo não vale mais do que a roupa? O que que vale mais? São perguntas para curar, para orientar a emoção, né? No caso aqui, a preocupação, a ansiedade com o amanhã. Aí ele continua. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o vosso Pai do céu os alimenta. Aí vem de novo uma pergunta para a emoção de quem está com medo. Ó. Será que vocês não valem mais que os pássaros? Aí versículo 27. Quem de vós pode, com sua preocupação, aí de novo, tem Bíblia que diz com a sua ansiedade, acrescentar um só dia a duração de sua vida? Então, Jesus fazendo perguntas para as pessoas que estavam preocupadas, né? Para as pessoas que estavam tristes, eufóricas, enfim. Então, o que é uma pergunta, né, Gabriela? A pergunta é um ato de estimular a inteligência, né? E a gente sabe que para lidar bem com as nossas emoções, existem perguntas poderosas e importantes, não é isso? Para a gente fazer para nós mesmos, né? Tanto que uma das técnicas que é bem conhecida da TCC é o diálogo socratiano, que ele vem junto justamente desse estímulo, né, de trazer novas perspectivas. Sócrates. Exato. Muito legal você ter Por falado. quê, né? Por quê? Porque a gente vai caminhando com o paciente justamente para trazer essa nova visão. Que legal, eu não sabia a história desse santo. Eu sabia disso, que ligação. E aí, a gente vai, Filipenses, é uma carta que São Paulo escreve na prisão, né? Filipenses 4, versículo 4. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. Deus está perto. Versículo 6. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus vossos pedidos em orações e súplicas.
acompanhadas de ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que supera até o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Jesus Cristo. Então aqui Paulo estava preso. E ele fala aqui, eu acho muito interessante nesse texto, de alegria, amabilidade, né, preocupação e paz. Então veja, o apóstolo, ele tem dentro dele, por mais santo que fosse, São Paulo, né, e sabe que a comunidade dele tem. Sentimento, o mundo interior, a vida da emoção. Então olha o que ele falou aqui nesses versículos. Ele falou sobre alegria, amabilidade, ser dócil, ser sereno. Falou sobre preocupações e falou sobre a paz, né? Então, São Paulo tinha, e sabe que todos nós temos, né, também, as bagagens emocionais, que vai ser o tema da live do dia 3, que a Gabriela, a psicóloga Gabriela, vai fazer para nós, onde ela vai falar sobre 11 bagagens emocionais, não é isso, Gabi? Que vai ser na quinta-feira daí. Quinta-feira. Quero convidar todo mundo que está assistindo para não perder, porque vai ter um gancho bem grande com essa nossa fala de hoje, que vai trazer respostas mais específicas, assim, importantes. Muito bem. Na quarta-feira a gente vai ter um outro bate-papo, né, sobre a diferença entre direção espiritual e terapia, o que é uma coisa e o que é outra, né? E daí na quinta-feira a Gabriela vai fazer uma live no nosso YouTube aqui também, sobre essas nossas bagagens emocionais que a gente carrega na vida, né? Até o apóstolo Paulo também conhecia sobre isso, né? Então, Gabriela, assim, acho que todo mundo que está aqui conosco, né, de algum modo já conhece um pouco, ou tem claro que é preciso que a gente se conheça um pouquinho a nós mesmos, né? Uhum. Exatamente, esses encontros eles são tão importantes, né, padre? Justamente para a gente poder olhar até o que é se conhecer, o que é ter essa inteligência emocional, o que isso quer dizer sobre a gente e sobre o gerir nossas emoções, resolver os nossos problemas também. Isso é um ponto que a gente vai tocar hoje, minha gente. Quero que vocês, até se tiverem caderno, caneta, porque a gente vai apresentar aqui 8 pontos relacionados à inteligência emocional, né, as habilidades. E também responder essa pergunta, o que é isso, né? O que é ser inteligente, ter maturidade emocional para lidar com as questões também. Acho que um dos desafios de todo mundo e da sociedade hoje, né? Que é essa questão da maturidade emocional. Porque tem coisas que são válidas e podem ser validadas, né? Como, por exemplo, ansiedade, raiva, medo, né? Tudo faz parte da vida. Mas podem ser validadas dependendo da idade da pessoa, né, Gabriela? E eu acho que tem muita gente hoje em dia com dificuldade de mensurar isso, né? Exato, de entender. Isso a gente vai finalizar tocando ao final da inteligência emocional, qual que é o link da maturidade com as bagagens emocionais que a gente vai conversar no dia 3. O porquê que a gente precisa conhecer as nossas bagagens para poder desenvolver mais maturidade também, para lidar com as nossas emoções. Você, na sua experiência de clínica, né, de interação com seus pacientes, você percebe que tem muita gente que não se enxerga, que não se percebe Sem sombra de dúvida. como imaturo, por exemplo, que a pessoa ela não entende que aquilo está desconectado do momento da vida dela? Sim, totalmente. Você deve perceber bastante isso, né? Essa... Também. A grande maioria, falar bem a verdade, das nossas questões vem muito dessa dificuldade de discernir as nossas dificuldades, quem a gente é e a relação disso com a forma como a gente resolve os problemas, né? Com a forma como a gente interage, o que a gente espera de expectativa do outro e no outro o que a gente coloca, né? E aí vem as benditas frustrações, né? Que são sentimentos que às vezes a gente vai carregando por culpa, raiva, por muitas questões pelas pessoas também. É. É bem presente, infelizmente. A gente vê o quanto a nossa estrutura humana, a nossa personalidade, a nossa natureza, né, o nosso temperamento conta, né? Por exemplo, eu separei aqui alguns textos bíblicos, vou só para citar para a gente ver o quanto o humano que há em mim, que eu nasci, que eu carrego, ele importa em todos os âmbitos da minha vida, né? Na profissão, na vida social, na vida espiritual, religiosa, enfim, tudo, né? Por exemplo, Provérbios, capítulo 16, versículo 32, assim: melhor é um homem paciente do que um guerreiro, porque mais vale controlar o seu espírito, o seu ânimo, do que conquistar uma cidade inteira, né? Então, olha o valor que a palavra de Deus dá para paciência e autocontrole. É melhor controlar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Salmo 94, 19, assim, Davi diz: Senhor, quando a ansiedade já me dominava o íntimo, orei a vós,
Davi que experimenta, né, a questão da ansiedade, né? Na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, irmãos, não desanimamos nunca. Olha, o apóstolo viu que tem gente que experimenta o desânimo, né? Agora, tem um texto sobre inteligência emocional. Quando a gente pensa que a inteligência emocional está muito ligada à inteligência espiritual também, como a capacidade da gente guiar a nossa vida para frente, né? Para alcançar objetivos, para zelar pelas coisas boas que a gente tem, para não perder, né? Tem um texto, Gabriela, que é a carta de São Tiago, Tiago 1, 19 e 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, ó, na inteligência, né? Na mente. Sejam todos prontos para ouvir, mas tardios para falar, e mais tardios ainda para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, São Tiago está dizendo para nós, né? Tenham na inteligência isso, ó. Seja pronto, seja rápido para ouvir, mais lento para falar e mais lento ainda para ficar bravo, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Enfim, essa questão da